Olá, meu nome é Flávio Iânio. Nós somos a 7 Focus Soluções Inteligentes e somos especialistas em sistemas de informação para condomínios. E o vídeo de hoje é uma explanação sobre condomínio edilício. Vamos primeiro dar uma analisada aqui na origem da palavra. A palavra condomínio vem da junção de duas palavras latinas. A primeira é cum, que significa comum, e a segunda é dominus, que significa domínio. Portanto, domínio comum. De modo que o condomínio existe quando há o domínio de mais de uma pessoa simultaneamente sobre um determinado bem ou sobre partes de um bem. Praticamente qualquer bem pode ter o seu uso compartilhado, formando-se assim um condomínio, ou o domínio comum do mesmo. Já a palavra edilício vem do latim aedilicium, que significa edificação. Logo, condomínio edilício se baseia na ideia do uso comum de uma edificação ou de um prédio. Qual é a origem? Embora se faça menção do uso de prédios para coabitação desde a Roma Antiga, o surgimento moderno do condomínio edilício, nos moldes que eu e você conhecemos, se deu principalmente a partir do século XVIII. O que ocorreu ali? Em consequência do êxodo rural e da industrialização, houve um grande desenvolvimento das cidades e mais pessoas passaram a dividir o mesmo espaço. Consequentemente, passou a haver uma grande valorização dos terrenos urbanos e o aumento demográfico e a necessidade do melhor aproveitamento de espaço trouxeram então para as pessoas a ideia de instituir o condomínio nos prédios de mais de um andar, distribuindo assim as unidades habitacionais por diversos proprietários. Cidades numerosas passaram a praticar a divisão de edifícios em apartamentos, a fim de solucionar os seus problemas de aproveitamento de espaço e, dessa forma, as edificações baratearam. Assim, o alto custo de vida foi combatido e ficou mais fácil para as pessoas obterem moradia própria. Qual é o conceito? Condomínio edilício é aquele constituído como resultado de um ato de edificação onde há uma mistura de propriedade individual e partes do edifício forçosamente comuns e, portanto, compartilhadas. Como, por exemplo, o solo em que está construído o prédio, os corredores, a área de lazer, as escadas, os elevadores, o jardim e etc. Cada condômino tem uma fração ideal do condomínio, que representa a parte que o dono de uma unidade habitacional tem no terreno em que está construído o prédio. Cada proprietário de fração autônoma pode usar livremente as partes comuns, desde que atenda à sua destinação. Qual é a natureza jurídica do condomínio? Para efeitos tributários, cada unidade habitacional autônoma é tratada como um prédio isolado. Por isso, o condômino paga diretamente aos órgãos competentes as importâncias relativas aos impostos e taxas federais, estaduais e municipais. Como já dito, cada condômino possui uma fração ideal do condomínio, que corresponde à soma das suas propriedades, ou seja, a soma da sua propriedade exclusiva, o seu apartamento, e da propriedade coletiva. A fração ideal dentro de um mesmo condomínio pode ter tamanhos diferentes em relação à propriedade exclusiva, ou seja, um condômino que possui um apartamento de 2 quartos, por exemplo, ele possui uma fração ideal de propriedade exclusiva maior do que aquele que possui um apartamento de 1 quarto. Mas a propriedade coletiva, todos os condôminos possuem igualmente, porque a soma de todas as áreas comuns são divididas igualmente. Ou seja, independentemente do tamanho do apartamento, todos os condôminos têm o mesmo direito e a mesma obrigação para com os corredores, os elevadores, o jardim, o parque aquático, por exemplo.
Para ilustrar a situação, o IPTU, por exemplo, ele é pago de acordo com a fração ideal. Portanto, quem mora na cobertura e tem um apartamento maior, paga mais do que aquele que mora num apartamento comum. Isso porque, apesar da fração da área comum ser igual para os dois, a fração de propriedade individual é diferente. O dono da cobertura tem uma fração exclusiva maior. No caso da Assembleia, que é uma reunião convocada antecipadamente para a tomada de decisões importantes que afetam o modo como o condomínio funciona, também é levada em consideração a fração ideal, sendo que o voto daquele que tem mais propriedade tem maior peso durante a Assembleia. O mesmo vale para o rateio das despesas coletivas, que devem ser maiores para aqueles que possuírem mais área no solo em que o prédio foi construído. O tamanho da fração ideal é uma informação pública, devendo estar estipulada, inclusive, na convenção condominial. Você conseguiu entender a ideia por trás das palavras condomínio e edilício? Eu espero que sim. Também espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mim, foi um prazer poder compartilhar essas informações com você. Se você quiser saber mais sobre a constituição de condomínios e sobre como eles funcionam na prática, não deixe de assistir os próximos vídeos. Falaremos sobre os elementos e os documentos necessários para a constituição de um condomínio e como são controladas e resolvidas as receitas e despesas num condomínio. Muito obrigado pela sua atenção.